Eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim como essa. Nunca vi uma seleção brasileira tão ruim e incompetente como essa que está em campo jogando essas eliminatórias. Você sabia que estamos testemunhando uma das piores fases da seleção brasileira em décadas? Uma derrota histórica que está mexendo com os alicerces do nosso futebol. E não é qualquer um que está dizendo isso. Hoje, vamos ver o que Galvão Bueno falou sobre a seleção após o último jogo, e acredite, ele não segurou as palavras. Mas antes, fique até o final, porque temos a análise completa e trechos impactantes dessa entrevista que estão dando o que falar. E aí vem a frase mais impactante de Galvão: hoje, não temos um time. Ele destacou como a seleção está perdida em campo, com jogadores sem saber o que fazer. Será que estamos realmente vivendo a pior fase da seleção brasileira? Galvão lembra que, durante décadas, o Brasil era temido em campo. Mas hoje, será que ainda temos essa força? Galvão também faz um apelo importante: algo precisa mudar. Não é hora de pedir a cabeça, mas ele vai precisar mexer no time, buscar alternativas e talvez simplificar o esquema tático. E agora, vou te mostrar os trechos mais críticos da fala de Galvão. Eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim como essa. Nunca vi uma seleção brasileira tão ruim e incompetente como essa que está em campo jogando essas eliminatórias. É claro que é preciso tempo para que possam se encaixar no esquema, mas não dá para jogar todo mundo embolado pela esquerda, jogar por lá o Vini Júnior, jogar por lá o Neymar. Tomara que volte logo, ou quem entrar no lugar dele, mas não entrou ninguém no lugar dele, hein? O Rodrigo e todo mundo, ele não tem a inversão não funciona. Os jogadores ficam tocando atrás, recebem do goleiro, ela não passa pelo meio campo, porque não tem meio campo, não funciona o meio campo. Há 8 anos, o futebol brasileiro não sofreu uma derrota em eliminatórias, desde um 2-0 do Chile em 2015, com o Dunga ainda de técnico. 37 jogos sem perder em eliminatória de Copa do Mundo. Perdeu hoje. Essa seleção, que, volto a afirmar, é a pior seleção brasileira que eu vi jogar nesses meus 50 anos acompanhando futebol e acompanhando a seleção brasileira. Nos últimos 3 jogos, ela fez apenas 2 gols. De 2 zagueiros. 2 zagueiros fizeram os 2 gols do Brasil. Os 2 gols em cobrança de escanteios. Isso não é um time de futebol. Isso não é uma seleção brasileira. Eu fico triste, extremamente triste. Olha, tive a felicidade, Deus me deu a felicidade de transmitir tantas vitórias, tanta gente magnífica jogando, tantos times fantásticos. Claro, tem derrota de 7-1, tem eliminação em quarta de final, mas foram tantas conquistas de Copa América, de Copa das Confederações, 3 finais seguidas de Copa do Mundo, 94, 98, 2002, o Tetra, o Penta, futebol brasileiro. Todo mundo tinha medo de jogar contra o Brasil. Não vejo mais isso. Só tenho a lamentar profundamente. Lamento profundamente o atual estágio da seleção brasileira. Triste. Vai classificar para a Copa? Claro que vai. 6 seleções se classificam direto, uma 7ª ainda joga um playoff. Vai se classificar? Claro que vai. Mas olha, do jeito que está, não pode continuar. É triste. Nós temos o Fernando Diniz, que precisa de mais tempo para treinar e não teve. Não só tem para treinar, porque não tem mesmo na seleção, mas foi mandado embora para trocar pro Dorival, e aí a gente não conseguiu nada com o Dorival agora também. Então, veja que o problema da seleção de encontrar um time, de conseguir jogar, ele começa lá atrás, no pós-Copa, porque a transição foi completamente mal feita. Talvez o novo treinador tinha que ter, eu até falei isso, tinha que ter sido anunciado no dia seguinte, assim, ó, perdemos a Copa lá para a Croácia, a CBF informa então que o novo treinador da seleção é o senhor Valdemar. E pronto, vambora. Mas a gente ficou enrolando, e especulação, e vai, escolhe outro. A eliminação começou, portanto, lá atrás. E veja nossos resultados. Perdemos para Marrocos, gente. Perdemos para Senegal, logo depois da Copa do Mundo. Vocês lembram? E aí, para irritar vocês, chat, e muita gente, nós vamos dar volta, e voltas, e voltas, e vamos falar disso e de aquilo. Mas o grande problema, o número 1 da seleção hoje, é a ausência do Neymar. Pode espernear à vontade,
pode chorar, pode falar que o Neymar desviou o rio lá em Angra dos Reis, que o Neymar não sei o que com a esposa dele, que o Neymar usou uma roupa chamativa, que o Neymar criticou a substituição do Vini Júnior no primeiro jogo, que o Neymar brincou que queria bater o pênalti, que o Neymar é popstar. É o Neymar, pode chorar à vontade. Quando a gente não tem o Neymar, nada acontece. O Neymar é gênio, é extra classe. A seleção tem que jogar em função dele. Quando ele não está, não acontece nada. A imprensa, alguns que são contra o Neymar, falavam assim, não, vai ser bom que o Neymar machucou, porque a gente se livra da Neymar dependência e o Vinícius vai poder driblar. É difícil. O Vini sofre sozinho, encaixotado lá com todo mundo em cima dele. O Vini precisa que o Neymar esteja em campo para dividir as atenções. Não é o estilo de jogo do Vinícius sozinho não é fácil para ele, não dá. Pode espernear o que for. É o Neymar o problema. Quando o Neymar voltar, se o Neymar tivesse na Copa América, teria sido diferente. Sim, porque o Neymar quebra a linha, ele dribla, ele passa, ele bate falta, ele dá chute fora da área, ele entra na área, ele é um infernal, ele tinha expulsado uns 3 no jogo contra o Uruguai. Sem o Neymar a gente não existe. A transição pro Neymar também foi mal feita. Todo mundo fala isso, né? Que os jogadores gênios pararam antes do que eles deveriam ter parado pra passar o bastão pro Neymar. É verdade também. Mas sem o Neymar a gente vai ficar aqui, não, mas o lateral, porque o meio campo é o Neymar o problema. Sem o Neymar nada acontece. A gente precisa dele. Tá bom, mas nós não temos agora. Então a gente vai poder falar dessa seleção, eu vou entrar no jogo. O que eu tô querendo dizer é que o futebol de seleção é diferente, não é clube, e que eu acho que o problema que a gente tem hoje, porque o que eu tô querendo dizer, a gente já passou por isso antes, como vocês estão vendo, vocês mais novos talvez nunca tenham visto, a gente já passou por esses momentos de cataclisma antes, de a seleção vai acabar. A diferença é sim na qualidade dos jogadores, na quantidade que a gente tem disponível para convocar e na performance. Eu acho que o problema é performance. Seleção não tem tempo para treinar. A gente já conversou disso e isso é verdade. Só que o Dorival teve 40 dias, cara. O Dorival teve um amistoso contra Estados Unidos, contra México. Eles se apresentaram, que dia que foi? Tinha anotado aqui para falar para vocês. 30 de maio. Eles se apresentaram no 30 de maio. O Wilson e o Canedo vieram aqui e falaram que viram coisas boas contra a Costa Rica. Eu fui Minority Report, falei, cara, eu não vi nada contra a Costa Rica. Se você fosse... Com você, eu acho que toda essa turma precisa ser comandada por um cara que atende pelo nome de Neymar. Eu ainda não vejo a seleção brasileira sem a figura do Neymar. Olha, eu não vejo. Eu vi um bom tempo aqui falando que a seleção tinha que jogar... Não dá, cara. Não dá. Desculpa, mas eu tô errado. Sem o Neymar, a gente nem classifica. Sem o Neymar, a gente não passa na... Não precisa fazer isso não, gente. Tudo bem, vai. Sem o Neymar, Vamos lá, Souza, o que você pensa? Pra mim é um jogador que vai chegar mais perto dos últimos anos aí, mais perto do Neymar. Pra mim esse moleque é diferente demais. Um cara que Você acha que ele vai chegar mais... Mais longe não, mas vai chegar muito perto. O Neymar também não tem... O Neymar tem o que de título com seleção? Tem uma Copa das Confederações. E a Olimpíadas. É muito pouco também, né? É pouco. Mas só que na carreira dele ele tem tudo. Libertadores, brasileiro, Mundial. Mas se esse menino tiver uma carreira direcionada, ele pode vir a ser o melhor do mundo, que o Neymar nunca conseguiu. Verdade. Souza. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre o futuro da seleção brasileira. Nos vemos no próximo vídeo.